Todo mundo, boa noite. Deixa eu ver se meus amores vão entrar. Eu quase nunca entro na quinta noite, não é? E aí ninguém tava esperando. Mas daqui a pouco tô indo para casa, já terminou o meu horário de trabalho, mas ainda permaneci aqui esperando uma caroninha. E então resolvi entrar para falar com vocês. Como é que vocês estão? Como vocês têm passado? É, Passando primeiro para agradecer imensamente ao povo de Uberlândia. Nós fizemos no final de semana passado Uberlândia e foi maravilhoso. O Congelde, como sempre, deu show, né, com os palestrantes, deu show com aquele povo que é tão acolhedor, com aquele povo que é tão amoroso, com todos os palestrantes, não só comigo. Então, foi maravilhoso. Congelde foi maravilhoso. Nós temos dois encontros agora em junho. No dia 14 eu estarei no Mato Grosso do Sul, né? Estarei no Mato Grosso do Sul, fazendo lá o congresso. E no dia 20, também no Mato Grosso do Sul, só que de forma online, viu? Só que de forma online. Quadro de reboca, Alexandre, um beijo grande para você, viu? Um prazer enorme, esperando meu quadro chegar, o maior, né? O Alexandre deu de presente para a Casa da Caridade um quadro do Daniel lindíssimo. Quem não conheceu o trabalho do Alexandre, conheça, quadro de reboca, é belíssimo, a arte dele é belíssimo, você não vai se arrepender. Eu contratei, eu comprei um quadro dele para colocar no meu consultório de psicologia, né? Porque eu já estou terminando e aí eu já estou montando as coisas e tudo mais. E é muito especial porque é uma Santa Ceia nordestina. Então é lindo demais. Vocês precisam ver, viu? Vocês precisam ver o quanto é lindíssimo a arte dele, o quanto é lindíssimo. Pois é, deixa eu ver o que mais nós temos em junho. Nós temos o Dia do Amor, que estão vendo aí, porque a primeiro tempo, o Dia do Amor caiu junto com a Copa do Mundo, né? O jogo. Aí o pessoal ficou reclamando aí, ó, que o Dia do Amor caiu na Copa do Mundo. Mas nós temos várias lives, inclusive ainda agora em maio. Wellington, boa noite, ó, dando bom dia a vocês. Então, em maio, nós ainda temos várias lives. Nós temos lives no dia 23, né? No dia 23 agora, no sábado, nós temos. Amanhã eu dou uma aula na Casa da Caridade, que é só para os médios, é a primeira turma, e é uma turma experimental, né? Que é mediunidade na prática comigo, né? Repassar minha experiência, é, ajudar os médios a se encontrarem também com a minha experiência. Por enquanto, essa turma só está aberta para os médios da Casa da Caridade, porque é um piloto. Quando eu me sentir à vontade e sentir que o trabalho está firmado e pronto, eu vou abrir para todo mundo, tá bom? Nádia, será orado, viu? Então, agradecendo muito a Uberlândia, né? A todos que me receberam, a todos, né? Conheci o Adeilson Sales e tem novidades por aí. Já já tem também live com o Adeilson Sales, tá bom, gente? Ele tem um livro lindíssimo, né? E muitos outros livros. Ele é um escritor dentro da doutrina espírita, um grande escritor, e vale a pena conhecer também o trabalho do Adeilson Sales. Quero agradecer muito ao povo de Recife. Foi publicado, né, o título de Cidadã de Recife e eu fiquei muito lisonjeada, muito feliz. Eu tenho um verdadeiro amor por Recife e por Pernambuco. E esse título não é meu. Esse título é do Espiritismo. Esse título é de todo mundo que já sofreu preconceito, perseguição religiosa, de todo mundo que já lutou para poder professar a sua fé, de cada médio que teve que lutar para exercer a sua mediunidade. Esse título também no meu entender, é oferecido para cada um que luta por uma liberdade de expressão,
por cada um que luta contra os preconceitos, sejam eles religiosos, sejam eles cor, raça, sejam eles orientação sexual. Então, foi emocionante receber esse título, foi emocionante. Eu ainda não tenho o dia marcado para receber lá na Câmara dos Vereadores, porque vem uma outra surpresa por aí, e eu vou juntar essas surpresas para retornar a Recife também. Já estou com muita saudade de Recife, foi lindíssimo o evento lá também. Então, assim, esse título ele não veio para subir o ego da Mayra. Esse título veio para demonstrar que a união, o amor ao próximo, né? O assistir às pessoas, a empatia pelo sofrimento das pessoas, ela é vista. E Recife viu o trabalho, Recife abraçou o trabalho e me abraçou. Sempre que eu vou a Recife, eu sinto realmente que eu estou em casa. Logo é muito perto da minha cidade do Ceará, onde eu morei, né? De onde eu sou. E realmente, ó, Gil falou ali, realmente é um marco contra a intolerância religiosa. É uma bandeira contra a intolerância, né? Uma bandeira contra as pessoas que ainda se escondem em internet, em celulares, para praticar intolerância com outro nome, né? Usam críticas, mas na verdade todo mundo sabe que é intolerância resguardada como crítica. Então, esse título tem um valor muito maior. É claro que eu já tinha o título, O Amor do Povo de Recife, já era o meu maior título. O abraço ao meu trabalho já é o maior título. Então, foi tudo maravilhoso. Muito obrigado, Recife. Logo, logo eu tô de volta, viu? Logo, logo nós iremos nos encontrar novamente para um novo evento e para várias surpresas que vêm por aí, tá certo? Um grande beijo para o Centro Espírita Irmã Gertrudes, que organizou tudo, Fabinho Tinoco, que nos recebe muito bem. Um grande beijo para todo mundo, viu? Exatamente, Gil. Eu mesmo já sofri intolerância, mas não abaixo a cabeça. Amo e defendo meus orixás. Exatamente. Eu acho que... eu vou começar falando com vocês sobre uma leitura que eu fiz sobre uma grande escritora, né? Isabel Arente. Ela, ela chegou a escrever que naquele momento ali do nazismo, o problema não era o ditador, o problema não era Hitler, mas o problema eram as pessoas que se entregavam a isso que ele queria, sem raciocinar, sem pensar e sem lutar. E por muito tempo ela foi criticada por isso. Criticada porque o povo dela, os judeus, achavam que ela estava tendo uma visão minimalista daquilo ali. Mas pelo contrário, ela estava tendo uma visão maior. Porque Hitler não teria conseguido fazer o que ele fez se ele não tivesse influenciado tanta gente. E se muita gente, porque recebeu algo em troca, porque tiveram ali, gente, pessoas que ganharam com aquele sistema, pessoas que ganharam financeiramente com aquele sistema. Então, se não tivesse essas pessoas que ou ficaram caladas ou foram influenciadas, isso não teria acontecido. Então chega o momento, nessa encarnação, que nós não podemos mais tolerar a intolerância religiosa. Nós não podemos mais deixar que desrespeitem a nossa fé, seja quem for, seja onde for. Nós temos que lutar juntos, tanto aqueles que sofrem a intolerância religiosa, quanto os que sofrem a intolerância pela orientação sexual, quanto os que sofrem por cor, por tudo. Nós devemos lutar. É um direito nosso. É um direito espiritual. Senão daqui a pouco a gente está escravizado espiritualmente. Daqui a pouco a gente está seguindo um percurso que os outros querem.
Então, o ficar, né, o ficar em cima do muro, o ficar calado também promove a maldade. Por isso que mesmo diante de toda a perseguição que eu sofri, ainda venho sofrendo, só que agora quem mudou fui eu. Eu agora, em vez de me sentir mal pelo que os outros fazem comigo, eu resolvi lutar. Eu resolvi levantar minha bandeira, eu resolvi entregar amor no lugar de violência, eu resolvi fazer a minha caminhada assim. Então, mas não mais me calar, não mais de forma alguma, é, não fazer uma bandeira, né? Não fazer uma bandeira disso e achar que porque acontece com o outro não é problema meu. Então, hoje o trabalho da Casa da Caridade tem várias bandeiras e essa é uma, talvez a maior de todas, né? É promover o respeito à escolha de cada um, à fé de cada um, à vida de cada um. Então, eu realmente paguei um preço altíssimo, altíssimo. Eu paguei um preço altíssimo de todos os modos possíveis para ter a liberdade que eu tenho hoje. Mas hoje eu posso entrar aqui numa rede sem problema nenhum, porque jamais me verão pregar ódio, violência, coisa do tipo, né? Então, é importante. Então, esse título veio coroar isso. Veio coroar realmente a bandeira da liberdade de expressão, né? De alguém que vem sendo muito perseguida, né? Eu acho que hoje até que não, porque as pessoas já assistiram, já viram, já participaram, né? Dessa fogueira que tentam fazer com os médios, imagine com as mulheres, né? Imagine. Hoje a gente é queimada na fogueira da internet. Então, uma das bandeiras da Casa da Caridade é essa. Então, muito obrigada a Recife, muito obrigada à vereadora Flávia de Nadege, que foi quem ofertou o título, né? E só conhecia o meu trabalho. Nos vimos uma única vez pessoalmente quando fui à Monção de Honra para o Centro Espírita Irmã Gertrudes, quando fui convidada, mas foi a única vez que nós nos conhecemos e ela ofereceu, né, essa honraria da qual eu fico muito feliz. Eu já me considerava uma filha de Pernambuco e agora com o título, e eu ofereço ao Espiritismo, eu ofereço a todos que sofreram perseguição, eu ofereço à Casa da Caridade, eu ofereço a todos aqueles que lutam pelos necessitados e por todos aqueles que gritam por socorro. Esse título não é meu, não é mérito meu, mas é um título oferecido para Deus também, para Deus que me deu força e que me guiou até aqui, né? Ah, Ana Paula, sou de Brasília, sim. A Casa da Caridade fica na ADE de Águas Claras, tá? Agora, sim, eu estava pensando, quando eu entrei para falar com vocês, sobre como muitas vezes a gente fala sobre você fazer o que você prega. A gente tem esse discurso. E muitas vezes parece até um discurso já formado, um discurso que é falado, sem pensar muito, né? Um discurso falado sem pensar muito, sem raciocinar muito, sem realmente entrar ali no elementar. Então a gente repete e não raciocina. Eu estava lendo um livro do Arthur Schopenhauer, um grande filósofo, teve alguns livros que tiveram projeção, o primeiro já não teve, mas para vocês entenderem, ele veio de família rica, estudou nas mais variadas escolas, as melhores, e como era de família rica, ele tinha todo o possível para se dedicar à filosofia. E ele cria uma filosofia do pessimismo. O que é a filosofia do pessimismo? Ele diz que nós, os seres humanos, a sociedade, nós estamos cada vez mais entristecidos, né, e pessimistas, por quê? Porque nós desejamos sempre mais. Então, você deseja algo, e aí quando você consegue esse algo, você deseja algo maior e nunca está satisfeito.
E por nunca estar satisfeito, está sempre pessimista, está sempre vinculado a um olhar ruim. Então ele vem com essa filosofia, né? Ele vem com essa filosofia do pessimismo. Só que ao mesmo tempo, ele diz que a cura para o pessimismo seria a compaixão. A compaixão para com o outro curava um pouco a nossa área do pessimismo, né? A compaixão com o outro, a empatia com o outro, o saber que o outro também sofre como você, o saber que o outro também tem dramas, tem problemas como você, pode ser um ponto essencial e central para a cura dessa visão pessimista. Então, eu estava lendo o livro dele, lendo essa filosofia, entendendo um pouco do que se tratava essa filosofia, porque, em tese, é isso mesmo, a gente está sempre desejando mais. Talvez não seja o modo como desejamos, mas talvez seja o que nós buscamos, esse mais que nós buscamos, muitas vezes para preencher um vazio existente em nós. Um vazio existente de algo que nós ainda não encontramos, ou de um propósito, ou de uma busca. Eu entendi essa parte dele e acho compreensivo também quando ele fala sobre a compaixão ser um remédio para esse pessimismo. Então eu procurei saber sobre as obras mais famosas dele e me interessei muito em ler ele. Mas eu descobri uma coisa muito interessante que fiquei raciocinando. Arthur Schopenhauer, ele era muito solitário, assim como muitos filósofos. Ele era muito solitário, ele ficava muito em casa, muito restrito, muito sozinho e fabricando a filosofia e fabricando, né, as suas teses e fazendo aquilo que para ele era possível fazer, escrevendo seus livros e tudo mais. Então, era uma pessoa um pouco solitária, restrita, mas que tinha total condição, né? Quando eu digo total condição, são condições de dinheiro, condições de ficar ali se dedicando especificamente a uma coisa, e ele se dedicou à filosofia. Então, eu descobri que houve um processo contra o Arthur Schopenhauer que foi de uma vizinha, né? Foi de uma vizinha dele que estaria conversando no corredor com outra vizinha e diz no processo que era uma conversa em tom normal, mas ele havia se incomodado com essa conversa e quando saiu lá fora para pedir para que elas não conversassem tanto ou parassem de falar, ele ficou extremamente violento e empurrou essa vizinha. Ela foi à justiça porque ela teve uma lesão que impossibilitou ela do trabalho, já que ela era costureira, e foi condenado a pagar a pensão vitalícia para ela. E pagou durante 26 anos. Ele foi condenado, pagou a pensão durante 26 anos, nunca falou sobre o assunto, e quando ele foi alertado sobre a morte dessa vizinha, que foi quando os advogados levaram para demonstrar para ele que ele não teria mais que pagar aquela pensão, ele escreve naquele papel, né? As contas se fecham. Isso foi tido como uma frase fria da parte dele. Então, o primeiro ponto que minha cabeça estabeleceu é o quanto alguém que falava sobre empatia, que falava sobre compaixão, que filosofou, que raciocinou, que pensou, em nenhum momento se deu ao trabalho de admitir, né, de admitir o seu erro, de admitir que naquele momento não agiu com compaixão, não agiu com empatia, não agiu com compreensão. Isso faz a gente entender que ele não cumpriu a sua própria filosofia, o seu próprio entendimento. Ele não foi capaz
de andar dentro daquilo que ele acreditava, Deixa eu ver se eu tiro essa internet e fica melhor. Deixa eu ver se agora fica melhor, tá, gente? Então a gente começa a compreender que o Arthur, ele não praticou aquilo que ele escreveu, aquilo que ele raciocinou, aquilo que ele levou tempo fazendo dentro de casa para expor. Então ele não cumpre a sua própria compaixão. Daí você já começa a entender que, por mais profundo que seja a filosofia, isso não significa que seja profundo em bondade. É um ponto dessa história. O segundo ponto que eu vejo muito é quando ele fala sobre essa filosofia do pessimismo, que é o ser humano querer sempre mais, é porque ele era abastardo de muito, porque geralmente o homem, ele quer sempre mais e sempre roda ali no material, que é normal, porque nós vivemos no mundo material. Nós vivemos, né? Nós vivemos num mundo em que nós, né? Nós vivemos num mundo em que nós ainda somos rodeados muito, muito do material. Mas não é só isso. Às vezes a gente fala muito do material como se ele não tivesse relevância ou importância, mas ele tem sim. Ele tem relevância, ele tem importância, porque nós vivemos no mundo material, porque ele não atrai só para a gente muitas vezes a questão do ter, mas ali por trás também tem muita coisa boa, que esses objetos nos trazem. É gratificante você poder se formar, é gratificante você poder ter um carro e passar aí com mais qualidade para o trabalho. É gratificante, né? É gratificante você poder, de alguma forma, dar uma vida melhor para os seus filhos. Então, dizer que o material não é importante é justamente negar o mundo que nós vivemos. Ele é importante. A gente não pode deixar que ele seja a nosso único propósito de vida, mas reconhecer a importância dele. Então, quando ele fala sobre essa filosofia do pessimismo, o que você percebe também é que há uma contradição. Ele tinha tudo. Ele era bastardo, ele veio de família rica, ele tinha tempo suficiente para praticar aquilo que ele mais gostava e era como um hobby, e ele não tinha que preocupar com o outro dia como a maioria de nós temos. Então, a teoria do pessimismo dele, a filosofia do pessimismo dele, foi criada na versão da visão que ele tinha sobre o mundo. Não estou dizendo que um filósofo, ou nós, ou qualquer um, não possa ter um lugar de fala num assunto em que ele não vivenciou. Claro que a gente pode ter um lugar de fala baseado nos estudos que nós temos, mas a filosofia que melhor é se praticada é aquela que você vivencia, é aquela que você utiliza, é aquela que até com a sua vida você pode demonstrar aquilo que você pensou. Então é mais uma contradição. Alguém que pregava compaixão como remédio principal para a filosofia do pessimismo, ele próprio não teve compaixão. E aquele que falava sobre a própria filosofia do pessimismo, ele próprio não passou por situações em que ele possa atestar pessimismo com a vida, né? Se ele tinha alguma coisa ali, era de ter demais, era do vazio que sentia de ser muito preenchido, abastado de muitas coisas. Isso é um raciocínio de estudante meu, né? Enquanto estudante. E aí eu fui procurar saber de mais pessoas. E aí, quando a gente vai estudar, a gente percebe que Rousseau falava sobre a criação dos filhos, a importância da criação dos filhos, mas foi capaz de deixar seus filhos em um orfanato. Sartre falava sobre liberdade e, durante uma política específica, ele pratica atos totalmente contrários àquilo que ele pregava. Então, são vários os exemplos de filósofos famosos que realmente pregaram uma filosofia que eles não vivenciaram ou que eles não conseguiram vivenciar.
Pode acontecer e acontece na nossa própria vida. Muitas vezes nós nos encontramos numa situação em que nós pregamos algo que nós não exercemos. Por quê? Porque o ser humano ainda trabalha com a necessidade de não ter que se desculpar, de não ter que mudar, de não ter que parar, de achar que tentar e fracassar é mais vergonhoso do que nunca tentar. Então a gente precisa formular teorias e crenças que realmente a gente acredite, que realmente nos preencha, né? Então, lendo esses livros, eu estava pensando muito nisso. Às vezes você acha que só você erra, que não, todo mundo, até os criadores das mais lindas teorias e filosofias acabam muitas vezes por não colocá-las em práticas. E a gente julga muito, julga as pessoas e, é claro, sem fazer o nosso auto-julgamento. A visão que ele criou foi uma visão feita de fora, foi uma visão do mundo dele, foi uma visão do que ele olhava pela janela, mas não do que ele vivenciava. Mais uma vez, isso não tira o direito de fala, mas isso diminui muito, muito mesmo, a autoridade para falar sobre determinada situação. E eu fiquei pensando também, assisti uma crítica a uma determinada escola filosófica, onde eles estabeleceram essa crítica central, inclusive atualmente, sobre um passado, sobre como se deu o início dessa escola filosófica, até muito famosa. Então, eles criticam atualmente algo que no passado foi criado, foi junto com a criação. Hoje em dia se modificou totalmente. Do dia que criou até hoje, se modificou o intuito, se modificou como eles funcionam. E aí eu fiquei pensando muito que as pessoas que têm umas críticas mais vazias, ou elas vivem somente do passado, ou elas reconhecem somente o presente. Elas não conseguem fazer um estudo de um passado a um presente e tudo que se modificou ao longo do tempo. Porque nós somos assim também, nós somos criaturas que somos moldadas para a evolução. Então, se no passado você não foi tão legal assim, inclusive para você mesmo, você tem um caminho para chegar até aqui e um caminho para percorrer. Então, as pessoas vão te julgar muitas vezes por só reconhecer o seu passado ou só assistir o seu presente. Mas isso permanece sempre sendo uma escolha da pessoa. Deixa eu ver aqui, a Sayonara disse: Mayra, boa noite, eu gostaria de uma mensagem sua. Eu fui espírita umbandista por 13 anos numa casa. Recentemente tive decepções grandes e estou me sentindo desconectada com a espiritualidade. Sayonara, entendo completamente você. Eu acho que todos nós, né? Acho que todos nós já passamos por decepções, não só dentro das congregações religiosas, doutrinárias, mas dentro do trabalho, dentro da família, dentro da sociedade, dentro da nossa vivência. Porque decepção é um sentimento humano que deve ser acolhido e a gente muitas vezes não enxerga que o outro também é humano, o outro também erra, o outro também promove muitas vezes a discórdia, o outro tem os seus processos diferentes de nós. Isso a gente precisa enxergar. Agora, alguém ter te decepcionado não significa que você precise se decepcionar com a doutrina em si. Porque se é um caso de decepção com pessoas específicas, existe um leque muito grande, mas muito grande mesmo, de casas umbandistas que podem te acolher. Não é a doutrina que errou contigo, são pessoas como eu, como você. E eu sei que é difícil porque dói, porque é um lugar onde a gente busca o quê? Acolhimento. É um lugar onde a gente busca encontrar Deus e principalmente nos nossos irmãos. É um lugar onde a gente espera ser amado pelo próximo como nós somos, sem precisar de uma matéria, de uma teoria, sem precisar de uma máscara. Mas às vezes não acontece, porque a gente lida com os humanos. Então não deixe que atos dos outros prejudiquem a sua visão sobre as doutrinas. Sobre as doutrinas. A Ana Catarina fala que eu indico estudar. Realmente,
o estudo, ele nos tira muito desse modo de ter que acreditar em tudo que os outros dizem. Quando você não estuda, você precisa acreditar no que Mayra Rocha está dizendo, no que o outro está dizendo, no que você ouviu na igreja, no que você ouviu no centro espírita, no que você ouviu no rádio. Se você não busca estudar, você está sempre comprando uma matéria própria de alguém, que pode, muitas vezes, ter uma visão deturpada da coisa. Então, o estudo também é uma porta de entrada para abrir os nossos olhos. Mas é também, né? Mas é também uma grande oportunidade de nos olharmos. Em vez de olhar, né, aquilo que nós fazemos, que nós vemos nos outros, nós nos olhamos. Nós nos olhamos, nós nos assistimos, nós nos encontramos. Até nos erros dos outros nós nos encontramos. Sabe, uma dádiva, vou dizer, uma dádiva que eu acho, aí é um achismo da Mayra, pessoal dela. Quando você aprende com os erros dos outros. Porque a gente sempre está aprendendo pela dor, ou seja, quando eu errar, quando eu me lascar, eu vou aprender. E quantas pessoas já não passaram por nós e erraram, e a gente assistiu aquele erro, e a gente poderia muitas vezes ter mudado, né? A gente poderia ter mudado a nossa rota, entendendo a rota do outro, e aí a gente podia ter chegado nesse processo evolutivo por amor e não pela dor. Então, aprender com o erro do outro também é uma dádiva. Não é desejar que o outro erre, mas pela situação de processo evolutivo que cada um vive, nós vamos, né? Nós vamos errar. Claro que lembro de um índiozinho, claro, que prazer vê-lo por aqui. Então, é de fato fantástico quando a gente se descobre também nessa necessidade de aprender, né? Nessa necessidade de aprender, nessa necessidade de se ajustar. É tão bonito quando você, de repente, acorda para a vida e entende que o único que pode guiar o seu caminho é você mesmo. Porque você vai dar o volante da sua vida, o volante, né, da sua fé, o volante das suas escolhas para outra pessoa que não caminha o mesmo caminho, que não calça os mesmos sapatos. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Então, eu vim muito, né? Eu vim muito pensativa sobre isso, sobre como nós vivemos em tempos que são criadas muitas teorias, são criadas muitas situações, são eternizadas, até mesmo dentro dos seus erros, porque nós ainda acreditamos que reconhecer os erros, que mudar os erros ainda é de uma grande dificuldade, inclusive erros de pessoas que são notáveis. Tá aí esse grande filósofo. Então, a descompreender que cada momento, cada filosofia nasceu em determinado momento, em um lugar, com características diferentes. Assim também nasceram as religiões e assim também nasceu a doutrina. Então, hoje, a bandeira, né? A massoterapia equilíbrio entrou, essas meninas fazem massagem fantasticamente em Recife, fazem sempre nos eventos lá de graça, viu? Pela caridade. Um beijo para essas meninas. Então, olha, eu fiquei muito pensando sobre como hoje em dia, veja que você levantar uma bandeira de unificação de amor, de unificação de religiões, causa extremos transtornos. Em vez de ser algo que ia causar assim, bom, todos juntos podemos lutar por um mundo melhor, né? Mas na verdade não é um mundo, por pessoas melhores, e pessoas mudam o mundo. Pessoas mudam o mundo. Então, em vez da gente achar que isso seria realmente o que Jesus gostaria, nós estamos cada vez mais embarreirando aquele que veio para ajustar. Você não deixa de ser católico por respeitar o seu irmão espírita. Você não deixa de ser evangélico por respeitar o seu irmão umbandista. Você não deixa de ser espírita por acolher todas as religiões e todas as pessoas. Você só se mostra fazendo aquilo que Jesus nos ensinou.
Amar ao próximo. Eu gosto muito de uma fala do padre Fábio Marinho, que ele fala, amar o próximo no lugar onde ele está é difícil. Aí a gente quer fazer o quê? Transformar o próximo em algo que nós somos, no caminho que nós entendemos e que nós escolhemos. Aí nós precisamos tirar ele do caminho dele, trazer para o nosso, para que a gente aprenda a amar. Isso não é amor. Isso pode ser qualquer outra coisa, mas amor não é. Amor não é. Isso pode ser autoritarismo, isso pode ser o que quiser, mas amor não é. Então é preciso que a gente ame o próximo no lugar onde ele está, respeitando o lugar de onde ele vem, as tradições que ele trouxe. Então, quando as pessoas me veem muito acendendo vela, ou as pessoas me veem fazendo terço, ou as pessoas me veem fazendo as sessões de cura-libertação, né, rogativa de cura, enfim, as pessoas algumas questionam por que uma espírita faz isso, mas não param para raciocinar e para pensar que nunca foi proibido nada que seja sobra de amor. O problema do mundo nunca foi a sobra de amor, foi a falta de amor o tempo inteiro. É o desamor. Então, estabelecer caixinhas fixas, fechadas, concretadas, não torna você um espírito melhor, torna você um religioso. E religiosos mataram Jesus, são fariseus. Então, a religiosidade, ela pode e deve andar junto com a espiritualidade. Mas quando você tira a espiritualidade, que é a principal essência, a religiosidade por si só se torna apenas um cabresto para que você possa caminhar dentro do achismo e das limitações que são impostas. Então, você jamais vai ouvir, se você ouvir um espírita falando isso, pode desconfiar, porque a doutrina espírita, ela é amorosa, a doutrina espírita, ela é instrutiva, ela não é proibitiva. Então, se você vê alguém da doutrina espírita que julga o processo do outro, o caminho do outro, que julga a forma como o outro traz o seu caminho, você pode, de certa forma, imaginar que aquela pessoa não está condizente com a doutrina espírita. Aquela pessoa está, sinceramente, fazendo o contrário daquilo que foi estabelecido pelos espíritos. Então, nós precisamos entender, né? Nós precisamos entender que unir as religiões é um processo cada vez mais necessário. Nós diminuiríamos muito as questões de crimes, nós diminuiríamos muito a questão de briga e aumentaríamos muito a nossa força para lutar pelo que realmente importa, contra a fome, contra a guerra, contra as discrepâncias sociais. Nós poderíamos ser felizes e fazer outras pessoas felizes também. Então é muito difícil quando você levanta uma bandeira de amor e é julgado por isso, mas nós devemos continuar. Nós devemos continuar. E então pensei muito sobre isso, lendo isso. Agora tem um texto que eu quero ler, que é de um livro dos dois irmãos, se eu não me engano, do Dostoiévski, que é justamente uma parte do livro que chama O Grande Inquisidor. Eu comecei a ler ele e fala sobre um inquisidor, e Jesus teria retornado, e esse inquisidor, mesmo sabendo que era Jesus, e o povo também, mesmo sabendo que era Jesus que retornava, ainda assim encarcerou Jesus, e eu cheguei nessa parte e quero ler, né, até o final para entender, porque realmente nós ainda trabalhamos isso, nós já estamos repetindo inquisições, só que agora nós estamos repetindo na internet, nós estamos queimando as pessoas, não de forma material, mas nós estamos queimando as pessoas de forma espiritual, de reputação, de tudo isso, e a gente precisa parar com isso. Quantos altos extermínios estão acontecendo por pessoas que não sabem respeitar as outras? Eu aqui não falo de crítica, né? A crítica, ela existe, pode existir, desde que ela seja uma crítica respeitosa, desde que ela seja apenas uma divergência, que não nos torna inimigos, nos torna pessoas que pensam diferentes e que podem conviver, Agora, quando acaba o respeito, quando ultrapassa o limite humano, não é mais uma crítica, é um ataque, é uma violência que deve ser tratada, onde deve ser tratada qualquer violência.
Se você estiver na rua e alguém te bater, você vai para onde? Você vai para onde? Você vai para a delegacia. Se alguém te violentar, moral, espiritual, psicologicamente, você vai para a delegacia também. Não dá mais para a gente tolerar a violência, não dá mais para a gente tolerar pessoas destruindo a vida de outras pessoas apenas por elas serem quem elas são. Não existe mais condição da gente ver pessoas sendo mortas e agredidas pela sua orientação sexual, com um discurso nitidamente opressor, religioso opressor, né, e preconceituoso, que não consegue compreender que a forma que nós vivemos nossa vida diz respeito a uma experiência nossa. Como nós nos relacionamos com as pessoas, sim, importa para Deus. A respeito, a amor, a conteúdo bom, mas não com quem nós casamos ou nós lidamos. Até porque os casamentos são de espíritos, não é aquele papel que você assina, que é de fato o casamento. Então, nós não podemos mais aceitar de forma calada que pessoas desistam deste mundo, que desistam desta encarnação por intolerância dos outros. Nós não podemos mais. É claro que a gente não vai retornar com violência. Ninguém vai pagar violência com violência. Mas nós vamos lutar contra todos os tipos de violência de forma amorosa. Nós vamos lutar com a nossa voz na internet, nós vamos propagar o bem, o amor, a caridade, nós vamos deixar de consumir canais e conteúdos que são opressores, que são desrespeitosos, sejam com quem a gente conheça, seja com quem a gente não conheça. Isso faz parte de uma corrente nossa. Quantas pessoas entristecidas, depressivas, porque nós insistimos ainda em apontar os dedos. Bom, se eu não gosto de alguém, eu posso simplesmente bloquear essa pessoa e nunca mais ouvir falar dela. Eu posso falar uma crítica, não tem problema. Posso divergir politicamente, doutrinariamente, sobre religião, sobre tudo isso, sem invadir a vida pessoal da pessoa, sem invadir o psicológico da pessoa, sem criar fake news, sem criar TikToks anônimos, fazendo com que as pessoas pensem coisas erradas da outra, sem criar vídeos farjuntos, mentirosos, sem fazer isso. Porque no final, gente, a verdade sempre prevalece, de um jeito ou de outro. E só quem sai perdendo é aquele que propaga maldade. Como é que se reconhece um bom católico? Pela bondade. Como é que se reconhece um bom evangélico? Pela bondade. Um bom umbandista? Pela bondade. Um bom espírita? Pela bondade. Pela bondade que você exerce. Eu não me importo se você não tem religião. Não me interessa. Eu vou te reconhecer pela bondade. Eu vou te reconhecer pela sua capacidade de acolher, de abraçar, de pedir desculpa, de perdoar. Eu vou te conhecer um seguidor de Jesus Cristo pelo seu amor. E Jesus disse: os meus discípulos serão reconhecidos pelo amor. Então, é sempre necessário que a gente faça essa luta, mas uma luta pacífica. Uma luta onde a gente luta contra a ignorância, levando o nosso amor. É uma campanha mesmo para que a gente pare de matar pessoas. Nós matamos pessoas. Claro que sim. Nós somos responsáveis por isso. E agora, esse ano é um ano muito difícil. É muita fake news. A inteligência artificial tem uma dificuldade. Então, antes de você sair acreditando em tudo que você recebe e te dizem, vá buscar na fonte. Vá buscar onde for condizente com a verdade. Evitem ser cúmplices de autos extermínios, porque aí há cumplicidade. Pessoas desistem dessa vida por serem atacadas. E outra coisa, imagine-se no lugar dessa pessoa. Imagine-se no lugar de quem realmente desiste porque já não sabe mais o que fazer. Então,
Então, o que é que acontece? Eu queria compartilhar tudo isso que eu estava pensando hoje. Para quem é novo aqui, eu sempre entro todos os dias para fazer. Ô Andressa, você é demais. Eu entro todos os dias para fazer uma live, mas geralmente no horário de almoço. Hoje eu trabalhei até mais tarde, ainda estou aqui no trabalho e por isso eu resolvi fazer agora, quinta-feira à noite, tá bom? Mas amanhã eu entro um pouquinho, quando eu chegar na Casa da Caridade, amanhã eu vou fazer uma aula lá do curso de médiuns e eu entro para falar com vocês também, tá bom? Agora eu vou para casa, né? Agora eu vou dirigir até em casa, porque eu tava esperando uma carona, pra ir de carona e deixar meu carro, porque eu tô muito cansada. Mas eu vou para casa agora, tá bom? E eu quero pedir a Deus Todo-Poderoso que possa abençoar muito a sua noite, que possa abençoar muito a sua família. Quero dizer para você que não há problema maior do que Deus, não há dor maior do que Deus, não há luto, não há luto que seja maior do que Deus. Quando a gente imagina que nós perdemos, que é essa sensação, pessoas, quando a gente passa por um luto, a gente não raciocina que ninguém amará seu filho, seu pai, sua mãe, seja quem for o seu ente, mais do que Deus. Nem você amará mais do que Deus. Então, nós nunca perdemos para Deus. Nós entregamos de volta aquilo que já era dele, aquilo que pertence a ele, uma joia preciosa da sua coroa. Você teve ela incomodado, você teve ela para cuidar. Então, vamos pensar hoje, antes de dormir, que ninguém é capaz de amar quem a gente tanto amou mais do que Deus, nem nós mesmos. Eles retornaram ao verdadeiro lar. Quem permanece no mundo de cópia somos nós. Mas eu vou pedir a Deus, a espiritualidade, que entre na sua casa, que abençoe a sua casa, que abençoe a sua família, que Deus possa entrar ali curando tudo que precisa de cura, refrigerando tudo que precisa de refrigério, que Deus possa entrar nesse momento e abraçar o espírito de cada um. Que você que pede socorro hoje possa ser atendido na compreensão que Deus é um Pai amoroso, é um Pai rígido, mas amoroso. E eu quero pedir que você possa se concentrar hoje na sua saudade, mas emanando por intermédio da saudade bons fluidos, boas energias para aqueles que vocês tanto amam e que estão na pátria espiritual. Os espíritos são atraídos por nós. Os espíritos são atraídos por nós, pela nossa capacidade, pelo nosso bom pensamento, pelos nossos bons sentimentos. É assim que você atrai um espírito doente querido para perto de você. E você precisa menos de médio do que você imagina. Nós convivemos com o mundo espiritual. Nós não estamos distante deles. Nós convivemos com o mundo espiritual. Você não precisa de Mayra Rocha para sentir o seu ente querido. Você só precisa, assim como um rádio, sintonizar a frequência correta. Um beijo muito grande no coração de vocês. Por favor, a programação das cestas básicas está aberta. Nós ainda estamos devedores 12 mil das cestas básicas e nós precisamos muito de vocês. Acessem os 22 projetos da Casa da Caridade. Vejam quantas coisas lindas acontecem. Quanta caridade e amor ao próximo vocês nos ajudam a praticar. Por favor, nos ajudem na cesta básica. Um beijo grande no coração de vocês. Amo vocês, do dedinho do pé ao fio do cabelo. E muito obrigada pelos novos seguidores que estão entrando. Sejam bem-vindos ao nosso lar de amor, à nossa casa de amor, ao nosso Instagram de amor, onde você não precisa ter medo de ser quem você é. Beijão!